Muita gente pergunta qual a rotina ideal para o meu filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não existe rotina perfeita para o seu filho. Porque quando alguém busca uma rotina perfeita, na verdade está querendo buscar um filho perfeito, uma família perfeita, um pai perfeito. E isso simplesmente não é real. Isso não existe, não tem como acontecer isso. Filho, ele não vem com manual. Família também não é um laboratório para você poder testar ou não que vai dar certo. Porque você tem que entender, meu irmão, que você é imperfeito. Você é cheio de falhas, meu irmão. A única pessoa que é perfeita que pisou aqui na terra foi Jesus Cristo. Então entenda, você não é perfeito, você tem falhas, você vai errar. Mas tem uma coisa que faz toda a diferença na vida de uma criança. É o ambiente que ela está inserida. É a casa que ela está inserida. Os costumes que elas estão inserindo, que elas estão aprendendo. Porque criança, ela precisa de segurança, ela precisa de previsibilidade ali, ela precisa que existe ordem nas coisas, porque ela não entende essas coisas ainda, então ela vai se acostumar. Então isso vem de você, né? Você primeiro tem que melhorar cada dia para que aquilo ali, aquele serzinho que está em crescimento e em desenvolvimento, precisa entender. Então, primeiro de tudo, você que tem que organizar a sua vida, a sua mente, o seu jeito de ser, a sua maneira de se alimentar, a sua maneira de você praticar exercício, a maneira de você estudar. Tudo isso vem de você. Lembre, ele só vai limitar, meu irmão. Então, essa rotina que eles precisam ter, eles precisam aprender com você. Por isso a rotina saudável é muito importante para a criança. Não porque ela precisa ser perfeita, mas porque a constância traz segurança emocional para ela. Lembre, ela está em construção. Lembre de uma coisa, quando a criança sabe que todos os dias, mais ou menos aquele horário, vai acontecer a mesma coisa, as coisas vão se encaixando. Hora de dormir, hora de acordar, hora de tomar banho, hora de comer, hora de fazer exercício, hora de fazer nada, hora de amar. Então ela se sente mais confortável. Isso traz também isso pra gente, numa rotina saudável. Entendeu? O livro aqui, O Poder do Hábito, não sei se dá pra ver aí. O Poder do Hábito é exatamente isso. Existe uma rotina para se tornar um hábito. Então assim, se você aplica hábitos saudáveis para sua vida, tudo vai mudando. E lembre, eles estão em construção. Quando há uma rotina saudável, o cérebro da criança, principalmente na hora de dormir, ele já vai entender, o dia está terminando. Quando eles começam a entender isso vai diminuindo a ansiedade, vai diminuindo a insegurança. E isso ajuda o desenvolvimento emocional da criança, porque existe uma rotina para ela. Então, lembre, primeiro, a rotina perfeita tem que vir de você. Você precisa estar bem na sua cabecinha, bem emocionalmente para você aplicar isso para os seus filhos que estão em construção. Porque você tem que entender que a rotina, ela não é uma prisão. A rotina, ela precisa servir a sua família, não escravizar a sua família. E você tem que entender que cada casa tem a sua realidade, cada família tem a sua realidade. Quando tem familiares, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e muitas vezes já nos pegamos a não fazer algo para não quebrar a rotina dos nossos filhos. Por exemplo, o Joãozinho e Maria Alice, eles gostam de tirar um cochilinho à tarde, depois do almoço. Se isso não acontecer, todo dia desanda, que eles ficam irritados, eles ficam preguiçosos, quebra, o cérebro deles não consegue entender isso. Então a gente precisa, muita gente deixa de ir para os lugares e muitas pessoas às vezes ficam com raiva da gente porque a gente não participa de algumas coisas, mas eu não tô nem aí. Primeiramente a minha família, a rotina que eu aplico dentro da minha casa. Então assim, não se preocupe com o que os outros vão falar, certo? É esse ponto também, principalmente os familiares, você não pode dar ouvidos. Lembre, a sua família é você, sua esposa e seus filhos. O resto é parente. Conseguiu entender isso? Então você precisa entender essas coisas, sua família. E você tem que entender uma coisa, que o segredo não está em diquinhas da internet. Não é isso. O segredo está em você observar os seus filhos e ver até onde eles vão
Não é para você não colocar nada mirabolante para eles. Cada filho tem sua limitação. Então você tem que entender as coisas, né? Vou dar um exemplo de Joãozinho. O Joãozinho, ele tem suas limitações, né? Ele tem, então a gente precisa se adaptar a alguma coisa a ele para que o nosso destino se encaixe a ele. Por exemplo, ele tem terapias, então alguns dias da semana ele já sabe que vai ter terapia, então ele precisa dormir mais cedo, almoçar mais cedo para poder ir à tarde. Ele chega da escola, então o dia dele está completo, ele já entende, ele já acorda já sabendo que naquele dia ele vai ter terapia. Então ele já vai encaixando aquele horáriozinho ali para fazer as terapias dele. Então assim, cada família tem a sua realidade, cada filho tem o seu jeitinho de ser. Então você observe os seus filhos para poder encaixar a rotina que você precisa para que a sua família esteja saudável. Quando você perceber tudo isso, é a partir disso, você observando os seus filhos, que você vai construir a melhor rotina possível para a sua casa. Aí você vai vendo cada jeitinho ali, tá? Lembre, não existe nada perfeito, não existe uma rotina perfeita. Porque lembra de uma coisa, meu irmão, tudo é possível. Vamos usar a palavra, tudo é possível naquilo que crê, em Deus, em Cristo Jesus. Porque na final de contas, meu irmão, preste atenção. Filhos, eles não precisam de pais perfeitos. Eles precisam, na verdade, são de pais presentes, disponíveis e atentos para eles. Isso vale mais do que qualquer rotina perfeita, meu irmão. Amém, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam entender a rotina da casa e possam aplicar as coisas certas, observando os seus filhos, tá bom? E lembre de uma coisa, que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Deus abençoe a cada um de vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.